Iniciando mais uma aula para o 7º ano. Agora nós vamos estudar a respeito de potenciação. Potenciação é um conteúdo que não é desconhecido de vocês, porque se já estudaram no ano passado. Então, só relembrando aqui algumas coisas para que a partir de agora a gente desenvolva mais e se aprofunde no conhecimento a respeito de potenciação. Então, 3 coisas eu trouxe aqui para dar uma analisada. Primeiro, base inteira positiva. No ano passado a gente estudou potenciação com números naturais. Agora nós vamos estudar no conjunto dos números inteiros. Primeiro nós vamos ver base inteira positiva. Lembrando que numa potenciação o número que está abaixo, aqui vou destacar para vocês, esse número aqui é chamada base e o número que está acima é chamado de expoente. Esse númerozinho aqui, base e expoente, o resultado é a nossa potência. Aqui nós temos mais 8 elevado a 1, que significa que esse 8 vai ser repetido uma vez. Então você tem 8, repete uma vez, dá 8. Nesse outro nós temos base 7, expoente 2. Esse mais 7 vai ser repetido 2 vezes. Então vai ser mais 7 vezes mais 7. Aí fazendo jogo sinal nós temos mais por mais é mais, 7 vezes 7, 49. Mais 2 elevado a 3. A base é 2 e o expoente é 3. Então você vai repetir esse 2 3 vezes. Bem, a gente já sabe que mais multiplicado por mais vai dar sempre mais. Então, quando a base for positiva, não precisa fazer jogo de sinal, o resultado é positivo. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, aqui o resultado. Nesse outro, novamente, base positiva, resultado é positivo, certo? Aí aqui a gente vai ter esse mais 1 repetido 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Sinal é mais, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, ou seja, quando a base for 1, não importa quem é o expoente. A base sendo 1, o resultado dá 1, porque 1 vezes 1 é sempre 1. Agora vamos para esse segundo caso. Base 0, expoente diferente de 0. Então, aqui a gente tem 4 exemplos novamente. Todas com base 0. 0 elevado a 1, eu vou repetir esse 0 uma vez, dá 0. 0 elevado a 2, repete 2 vezes, 0 vezes 0, 0. Então, perceberam que aqui é 0 vezes 0 vezes 0, dá 0. Então, não importa quem é o expoente. Se a base for 0, o resultado dá sempre 0. Agora, quando a base inteira é negativa. Olha, veja, a gente estudou base positiva, base 0 e agora base negativa. A base negativa tem um detalhezinho com relação ao jogo de sinal. Então, menos 5 elevado a 1. Vou repetir o menos 5 uma vez. Então, dá menos 5. Agora, menos 6 elevado a 2. Perceba que a gente vai repetir o menos 6 duas vezes. Então, qual vai ser o sinal aqui? O sinal é o jogo de sinal. Menos por menos, mais. 6 vezes 6, 36. Por que a gente tem esse 6 duas vezes? Por causa do expoente. Não esqueça que o expoente é quem manda. Então, esse menos 6 repetido duas vezes é 6 vezes 6. Faz jogo sinal, menos por menos é mais, 6 vezes 6, 36. Nessa outra aqui, a gente tem um menos 4 elevado a 3. Ou seja, esse menos 4 repetido 3 vezes. Aí, o jogo sinal, menos por menos é mais por menos é menos. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Todas as vezes que a base for negativa, está aqui, nesses 4 casos, todas as vezes que a base for negativa e o expoente for ímpar, então o resultado vai ser sempre negativo. Veja, aqui é ímpar, então o resultado é negativo. Esse número aqui é ímpar, 3 é ímpar, resultado negativo. Quando o expoente for par, o resultado é positivo. Não precisa nem fazer jogo de sinal, basta olhar para o expoente. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Se o expoente for par, resultado positivo. Agora vamos para esse quarto e último caso. Menos 10 elevado a 4. Perceba que aqui é par. Se é par, eu coloco mais.
Não precisa fazer jogo de sinal. Só que a base aqui é 10. Quando a base for 10, é muito fácil de resolver. Veja que aqui é 10 elevado a 4. A gente não precisa mais fazer o sinal, porque a gente já entendeu que dá mais, né? Eu vou repetir esse 10 4 vezes. Agora veja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 4 vezes. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. 1000 vezes 10 dá 10.000. Perceba uma coisa, que eu tenho 4 zeros aqui e o expoente é 4. Será coincidência? Não. Todas as vezes que você tiver a base 10, você olhando para o expoente vai lhe dizer a quantidade de zeros que eu vou ter. Então, se aqui fosse 6, seria o 1 seguido de 6 zeros. Se fosse 20 aqui, seria o 1 seguido de 20 zeros. Então, muito simples de entender. Quando a base for 10, se for positivo, dá positivo. Se for negativo, você vai olhar para o expoente. Se o expoente for par, dá positivo. Se o expoente for ímpar, dá negativo. Aí você olha, quem é o expoente? Se o expoente é 4, dá 1 seguido de 4 zeros. Se o expoente for 7, dá 1 seguido de 7 zeros. Então, quem vai dizer a quantidade de zeros é o expoente. Ok? Muito fácil de fazer as contas. Agora vamos para alguns exemplos interessantes aqui. Eu separei alguns exemplos para a gente estudar bem rapidinho e entender o processo. Então, determina o valor de cada potência. Mais 3 elevado a 3. A gente já entendeu que, se for positivo, o resultado dá sempre positivo. Então, esse 3 eu vou repetir 3 vezes. Qual é o resultado final? A gente já sabe que mais por mais é mais, o resultado é mais. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Letra B, menos 7 ao quadrado. A gente já sabe que o expoente sendo 2, a gente chama de quadrado. Menos 7 ao quadrado é repetir o menos 7 duas vezes. Fazendo jogo de sinais, menos por menos é mais. E 7 vezes 7, 49. Mas eu falei também que se o expoente for par, o resultado dá mais. Não precisa nem fazer jogo de sinal. Agora, menos 1 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não importa se ele é positivo ou negativo. O importante é que todo número elevado a 0 é igual a 1. Na letra D, menos 10 elevado a 6. Atenção para a base, que é 10. Expoente par, o resultado positivo. 10 elevado a 6, é só você repetir o 1 e o 6 está dizendo que eu vou ter aqui 6 zeros. Então o resultado aqui é 1 milhão, porque vai ser o 1 seguido de 6 zeros, por causa do expoente. Na questão 2, diz assim, encontra o resultado de cada potência. A base é menos 8 e o expoente é menos 3. Então você vai escrever da seguinte maneira. Se a base a gente sabe que é o número que está embaixo, o expoente é o número que está logo acima. Então, se a base é menos 8, então vai ser menos 8 elevado a 3. Menos 8 elevado a 3, você vai repetir o menos 8 3 vezes. A gente já sabe que quando o expoente for ímpar, o resultado dá negativo. Aí agora é só fazer a conta. Ou então, você querendo, faz o jogo sinal. Menos por menos mais, mais por menos menos. 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8 dá 512. Agora na letra B, nós temos o seguinte. Mais 20 elevado ao cubo. Olha, quando eu falo em quadrado, eu estou dizendo que eu vou repetir isso duas vezes. Que quadrado é 2. É a área de um quadrado. E quando eu falo em cubo, eu estou falando de volume, volume de um cubo. Então, o expoente vai ser 3. Toda a vida lembre disso. Quadrado, expoente 2, cubo, expoente 3. Então, mais 20 elevado ao cubo. Pronto, aqui está escrito mais 20 elevado ao cubo. Isso significa que eu vou repetir o 20 3 vezes. Como a base é positiva, então o resultado é positivo. Aí agora é só multiplicar. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 20 dá 8.000. Uma maneira mais fácil de fazer, quando tem um zero, é só multiplicar o número que está aqui na dezena. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e repetir esses zeros aqui, que são 3. Resultado 8.000. Continuando. Encontre o resultado de cada potência. Aqui é menos 2 elevado a 4 mais menos 2
elevado a 4. Aparentemente, isso daqui é igual a isso, mas isso não passa de confusão. A gente tem que ver que são coisas extremamente diferentes. Veja, perceba que esse menos não está elevado a 4. Só quem está elevado a 4 é o 2, o menos não. Nesse outro caso, o menos está elevado a 4, tanto o menos como o 2. Então, por quê? Porque o parêntese é quem está dizendo. Então, veja, quem que está dentro do parêntese aqui é o menos 2. Então, tudo que está dentro do parêntese está elevado a 4. Nesse caso aqui, esse menos não está dentro de um parêntese. Então, só quem está elevado a 4 é o 2. Então, muita atenção nesse detalhe. Então, aqui, como esse menos não está elevado a 4, eu vou repetir ele. Aí, 2 elevado a 4 é o 2 4 vezes. Assim, fazendo as contas aqui, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado é menos 16. Aí, aqui eu tenho um sinalzinho de mais. Agora, eu tenho menos 2 elevado a 4. Vou usar essa mesma coisa aqui para a gente entender, que é muito parecido. Então, veja só. A gente já entendeu que o expoente par, o resultado dá mais. Então, aqui nós vamos ter um outro mais. E esse 2 elevado a 4 é o 2 repetido 4 vezes, que vai dar a mesma coisa do 16, né? Só que está havendo um probleminha aqui. Tem um mais e um mais aqui. Então, para apartar essa confusão, a gente coloca um parênteses. Só isso. Para ficar mais interessante a resposta. Aqui, a gente vai ter... A gente já sabe que mais por mais é mais. Esse resultado aqui dá 16. E aqui eu tenho menos 16. Ora, são números opostos. Menos 16 mais 16 dá 0. Estou devendo 16, pago com 16, resultado é 0. Aqui nós temos o seguinte caso. Menos 3 ao quadrado. Esse menos 3 é elevado a 2. Ou seja, a gente já sabe que nós vamos repetir ele duas vezes. Como o expoente é par, o resultado vai dar positivo, né? Menos por menos é mais. Esse 3 repetido duas vezes vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Resultado disso aqui é um 9. Aí esse menos você repete. Agora, tudo isso é elevado a zero. Eu já ensinei para vocês que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 9 menos 1, 8. Esse é o resultado final. Agora vamos para o nosso quarto exemplo. Preste bastante atenção nesse exemplo. Na primeira hora da tarde, uma pessoa conta um segredo para uma amiga. Na segunda hora da tarde, a amiga conta para 3 amigas. Cada uma dessas 3 amigas conta o segredo para outras 3 amigas diferentes durante a terceira hora da tarde. E assim se sucede até o final da quinta hora da tarde. Quantas pessoas ficaram sabendo do segredo, da fofoca, da pessoa inicial até o final da quinta hora da tarde? Então, probleminha lido, agora vamos montar aqui a ideia do problema. Veja só. Na primeira hora, quantas pessoas estão sabendo do segredo? Né? Na primeira hora da tarde, uma pessoa sabe do segredo. Então, nós temos aqui uma pessoa. Na segunda hora da tarde, uma amiga conta para mais 3. Então, aqui, na segunda hora, essa amiga contou para 3. Então, mais 3 pessoas ficaram sabendo. Aí, cada uma dessas 3 amigas conta o segredo para outras 3. Então, você vai ter o seguinte, na terceira hora, cada uma dessas conta para as outras 3. Então, uma conta para 3, outra conta para outras 3 e outra conta para outras 3. Ou seja, 3 mais 3 mais 3 dá 9. Então, na terceira hora, já tem 9 novas pessoas que estão sabendo desse segredo. E assim vai. Então, acho que vocês já entenderam a lógica, né? Na quarta hora, o que é que vai acontecer na quarta hora? Na quarta hora, cada uma dessas 9 vai contar outras 3. Então, aqui está vendo uma lógicazinha, né? Eu sugiro que vocês parem o vídeo agora e tentem descobrir quantas pessoas
souberam da fofoca na quarta hora e depois na quinta hora. Parem o vídeo aí, tentem descobrir, depois volta. Pronto, depois que você respondeu, vamos entender. Se você prestar atenção, tá vendo aqui uma sequência interessante, né? Olha, do 1 pulou para o 3, do 3 pulou para o 9, tá vendo uma multiplicação, ou seja, uma potência. O que está acontecendo aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui com múltiplos de 3. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o próximo vai ser multiplicado por 3. Perceba que aqui nós estamos multiplicando por 3. Depois multiplica por 3 de novo. Então, o resultado aqui vai ser sempre uma multiplicação por 3. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. 3 vezes 9, 27. Na quinta hora, vamos multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 27 dá 81. Então, na quinta hora, 81 pessoas, novas pessoas já estavam sabendo. E assim por diante. Você pode continuar aí até infinitamente, né? Mas o problema pede até a quinta pessoa. Mas o que isso tem a ver com potenciação? Veja o seguinte, olha, esse primeiro caso aqui é 1. Quem é a potência que dá 1? Existem infinitas potências que o resultado deu 1. Mas vamos ver o restante aqui. 3. Como eu escrevo uma potência que o resultado seja 3? Muito simples de perceber isso. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1, eu vou repetir o 3 uma vez, dá esse resultado aqui. Nesse segundo caso aqui, nós temos o seguinte, 9. Já que a gente tem base 3, qual é o número que tem base 3 e que o resultado dê 9? Vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Aí, e esse outro resultado? Qual expoente cuja base é 3 e que o resultado, a potência de 27? É 3 elevado a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aí você vê que está acontecendo uma sequência muito legal aqui. Olha o expoente aqui. Expoente 1, expoente 2, expoente 3. As bases são sempre as mesmas. Então o próximo aqui vai ser 3. 1, 2, 3. O próximo vai ser 4. E assim por diante. Mas quem será essa potência aqui? Tá na cara, né? A base é 3, já sei que vai ser um 3. E o expoente, quem é menor do que 1? 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui nós temos as potências, que representam essa quantidade de novas pessoas que sabem da fofoca. Mas a pergunta é a seguinte: quantas pessoas ficaram sabendo do segredo da pessoa inicial até o final da quinta hora da tarde? Aqui é só somar. Na segunda hora, quem soube? 3. Na outra 9, na outra 27, na outra 81. Então é só somar esse resultado aqui que dá 120. Se eu contar com a pessoa que iniciou com a fofoca, então nós vamos ter 121. Mas as pessoas que ficaram sabendo da pessoa inicial é 120. Por quê? Porque é só somar 3 mais 9 mais 27 mais 81. Dá 120. Mais a primeira pessoa, 121. Agora vamos para o nosso último exemplo. Qual é a soma dos algarismos do número 10 elevado a 1500, mais 10 elevado a 1792, mais 10 elevado a 1822, mais 10 elevado a 1888, mais 10 elevado a 1889. Bem, qual é a soma dos algarismos do número? Parece uma coisa absurda, mas a resposta para essa questão é muito simples. Veja, qual é o resultado de 10 elevado a 1500? É o 1 seguido de 1500 zeros. Da mesma forma, é esse daqui. É o 1 seguido de 1792 zeros. Precisa eu fazer isso? Não. Por quê? Porque o que ele está pedindo aqui é a soma dos algarismos e não a soma desses números. Ele quer somente a soma dos algarismos. Então perceba que nesse primeiro número eu vou ter aqui o 1 seguido de 1500 zeros. Eu vou colocar aqui uma reticência. Então aqui tem 1500 zeros. Esse outro, a mesma coisa, é o 1 seguido de 1792 zeros. Aqui tem 1992 zeros. O outro é o 1 seguido de 1822 zeros. O próximo é o 1 seguido de 1888 zeros.
E finalmente o outro é o 1 seguido de 1889 zeros. A gente consegue perceber aqui que essa quantidade de zeros não vai alterar em nada no resultado da soma, porque zero mais qualquer coisa dá sempre qualquer coisa, assim? Então não importa quantos zeros tem aqui, o que importa é que ele não vai alterar em nada. Quando eu somar todos os zeros aqui com 1, vai dar 1. Da mesma forma, esse, quando eu somar todos os zeros com 1, dá 1. O mesmo acontece com os outros. Então veja que eu tenho 5 1. Somando 1 mais 1 mais 1 mais 1, nós temos 5. Esse é o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu enviei as questões para vocês responderem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E não se esqueça de assinar o canal e dar um like. Muito obrigado.